Amém. Vamos orar? Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, entregar, Senhor, o teu servo nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha usar ele, Senhor, com poder e glória, Senhor, que o Senhor venha trazer a lembrança a ele, o que ele estudou, Senhor. Eu creio que o Senhor tem coisas para falar conosco através do teu filho, e que venha ser tudo para a sua honra, para a sua glória, que o Senhor venha abençoar o teu servo nessa noite, ó Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém? É o ano da excelência, né? Vamos abrir nossa Bíblia, por favor. Deixa eu me recordar aqui. Vamos abrir Mateus, capítulo 6, versículo 33. Acho que até o ímpio, muitos ímpios, ou até uma criança já conhece o que está escrito nesse versículo. Mateus 6, versículo 33. Vamos ler todos juntos? 6:33 de Mateus. Peraí, pulou a página aqui. Mas, amém? A igreja achou? Mas o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pode se assentar, por favor. Já que me passaram 8:11, eu posso pregar até 10:20, né? É brincadeira, irmão. Mas é só para descontrair um pouquinho. Vamos adorar o Senhor? Eu gosto de louvar, embora não tenha aquela voz sobressalente como tem aí os nossos cantores, né? Mas eu gosto de adorar o nome do Senhor. E estava meditando aqui no hino que o ministério cantou, né? Sobre o Diante do Trono, né? Que é uma música sacra, digamos assim. E é interessante. Qual foi mesmo, Larissa? Deu branco. Oi? Águas purificadoras, isso aí. Eu gosto de cantar hinos da harpa. Quantos aqui gostam do hino da harpa cristã? Tem um grande homem ali atrás, acho que ele gosta também, esqueci o nome dele. Irmãos, eu sou assim, como eu posso dizer, um pouco antigo. Hoje eu estava conversando com o Robinho no decorrer do dia. Foi, Robinho? Estava ouvindo os hinos da Grupo Prisma. São músicas que têm base bíblica, têm inspiração. E assim eu louvo a Deus porque foram homens que doaram o seu tempo, a sua dedicação ao Senhor, e cantaram hinos inspirados para a glória do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor? Eu esqueci um primeiro hino que eu ia cantar aqui, mas eu vou tirar uma aqui do fundo do baú. Eu não quero adorar o Senhor sozinho, quero que a igreja me ajude, por favor, amém? É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor.
aviva o meu louvor, teu amor nos conduz e renova viver. Seu amor e tua paz é o que eu quero mais, e aviva o meu viver. Glória a Jesus. Eu quero falar nessa noite, dentro do tempo que me foi concedido. Nós estamos num ano de excelência, não é isso, pastor Edilson? E nós estamos, de alguma forma, dentro da nossa limitação humana, buscando viver para Deus com excelência, ou adorá-lo com excelência, servi-lo com excelência e fazer até mesmo a sua obra com excelência. E eu estava analisando que a Bíblia, ela relata que o servo, ele não tem vontade própria. O servo, que de fato é um servo, até porque nós fomos comprados por Cristo, somos propriedade exclusiva de Deus, particular dele, e o servo, ele não tem vontade própria. E como nós estamos vivendo, como eu disse, o ano da excelência, que é esse 25, né, que estamos, e algumas pessoas estão talvez tentando servir a Deus com excelência, adorá-lo, enfim, com excelência, mas às vezes algumas intempéries ou situações da vida o impedem, ou não deixam servi-lo, adorá-lo e fazer a sua obra com excelência. Se eu fosse intitular essa mensagem, eu diria que o reino de Deus... Tira para mim, por favor, aquele ventilador ali. Vira, por favor, para mim. Obrigado, que está voando a página aqui. Pode tirá-lo, por favor. Obrigado, Clebinho. E se eu fosse intitular aqui a mensagem, eu diria que seria o reino de Deus em primeiro lugar. Como nós acabamos de ler, o capítulo 6, verso 33 de Mateus, ele fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas elas nos serão acrescentadas, né? Nós não podemos, a Bíblia fala que nós não temos esse poder de acrescentar um côvado à nossa estatura, ou seja, 45 centímetros, ou nem acrescentar um fio de cabelo à nossa cabeça. Nós não temos esse poder. E Jesus, ele faz uma analogia, pega as aves dos céus, fala que elas não semeiam, não trabalham, não fiam, vosso Pai Celestial os alimentos, e os lírios do campo, como eles crescem, e que nem mesmo Salomão, com todo o seu reino, né, em toda a sua glória, ele se vestiu como qualquer um deles. E algumas coisas na nossa vida, eu vou falar aqui baseado na Bíblia, às vezes vai ser requerido da nossa vida diária, cotidiana, para podermos servirmos a Deus com excelência, para podermos estar servindo a Deus com excelência. Está falhando um pouquinho? Glória, aleluia. E para servir a Deus com excelência, às vezes nós vamos perder para poder ganhar. Essa é a realidade, até porque eu já disse aqui num estudo, disse também numa determinada pregação, que os valores do Evangelho, eles são antagônicos, que eles vão muito mais além da razão humana, das nossas vontades, dos nossos interesses. Está pitando só um pouquinho. Dos nossos interesses, que os valores antagônicos do Evangelho, eles vão acima de sistema, ele vai acima de instituições, ele vai acima de ONGs, ou ele vai acima de nossas vontades humanas. Esses são os valores do Evangelho, porque no Evangelho nós sabemos que quem perde, ganha, quem chora é consolado,
quem é perseguido acaba sendo bem-aventurado. Nós vemos isso através das bem-aventuranças no capítulo 5 de Mateus. Então os valores do Evangelho, ele vai muito mais além do meu querer, da minha vontade. Abra por favor, Salomão e Enzo, lá em Jeremias capítulo 16, a partir dos seus primeiros versículos, que Deus, quando chama o profeta Jeremias, Deus, ele conversa com ele, que chama ele para arrancares, para derrubares, mas também para plantares e para edificares, ou seja, para mover com reinos e também mover com coisas ou situações. Olha o que diz o capítulo 16 de Jeremias: veio a minha palavra do Senhor dizendo: não tomarás para ti mulheres, nem terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de enfermidade dolorosa, e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Obrigado. Jeremias, ele intenta no seu coração o desejo que é normal de todo ser humano. A ordem de Deus foi essa: crescer e multiplicai, dominai sobre a terra, sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Esse foi o mandamento de Deus, mas a Bíblia, ela fala que foi imposta uma lei aos homens, e essa lei que eles não viessem ultrapassar. Foi estabelecida essa lei aos homens. E como homem natural, o profeta Jeremias, ele tentou no seu coração se casar, ele tentou ter mulher, ter uma esposa, só que ele foi impedido por Deus de não ter ou constituir uma família por conta de uma perseguição ou de um cativeiro que viria em 533 aquele povo de Israel. Deus, na verdade, estava poupando, missionária Marleci, a Jeremias daquele processo que ele haveria de passar, porque tudo isso aconteceria aquele povo, porque eles estavam, na verdade, virando as costas para Deus, como diz no capítulo 2, e não virando o rosto. É por isso que eu estou dizendo que os valores do Evangelho, ele vai muito mais além da minha vontade, do meu querer. Ele vai além de projetos, ele vai além de desejos ou de projetos que eu queira construir. Ele vai muito além. Deus, ele chama Jeremias e fala para ele: você não vai tomar mulher para você. Por quê? Vai vir uma perseguição que os filhos, eles serão mortos à espada, os mancebos, as mulheres terão seus filhos tirados da sua barriga. Eles servirão como alimento às aves do céu. Outros serão levados cativos. Por isso, Jeremias, eu quero te poupar. São palavras do irmão Joelso. Eu quero te poupar desse sofrimento. É por isso que eu não quero que você tome mulher para ti, porque eu sei que esse povo será levado cativo. Então os valores do reino, ele vai muito mais além do que o que eu quero, ou do que eu penso, ou aquilo que eu desejo. Ele vai muito mais. A nossa limitação humana, muitas vezes, ela não consegue compreender o que Deus tem para nós lá na frente. Até porque Jesus, ele disse o seguinte: olha, quando Jesus, ele na primeira multiplicação de pães e peixes, ele multiplica aquele pão e começa a alimentar aquela multidão, diz a Bíblia que Jesus, ele se retira num barco, e mais à frente aquela multidão segue a Jesus e fala assim: olha, te procuramos em todo lugar por onde o Senhor esteve. Jesus fala assim: olha, na verdade vocês me procuraram, não foi porque
por causa dos milagres que eu operei entre vocês, mas foi por causa dos pães e por causa dos peixes que saciou a sua fome. Vocês devem trabalhar, na verdade, não é pela comida que perece, mas é para aquela comida que permanece para sempre, a qual o nosso Pai Deus vos dará. Não devemos trabalhar pelas coisas que perecem. Glória. Então nós não devemos trabalhar por coisas que perecem ou perecíveis. Nós acabamos de ler que a ordem bíblica, primeiramente nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas nos serão o quê? Acrescentadas. As demais coisas são, por quê? Porque eu vou ser bem objetivo aqui e bem transparente. A casa que nós almejamos ter é consequência de uma vida de obediência e dedicação a Deus. O dinheiro que eu venho a conquistar é consequência de uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus. A vida profissional bem-sucedida que eu venho a ter futuramente é consequência de uma vida de santidade e temor a Deus, ou a sua palavra. Um relacionamento familiar que eu venho a ter bem-sucedido é consequência de uma vida de santidade e obediência a Deus. O curso, seja ele a formação ou o degrau, o patamar que eu almejo chegar na minha vida, é consequência de uma vida de santidade e obediência a Deus. Então Deus ele proíbe ao profeta Jeremias de ter essa família por conta de um chamado. Ele proíbe o profeta Jeremias não construir uma família ou constituir uma família por conta de um propósito que Deus tinha na vida dele. Olha o que Deus falou para Jeremias, lá no capítulo 1. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Jeremias capítulo 1, e olha só. Versículo 10, olha, põe-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Olha o chamado que Deus tinha na vida de Jeremias. Aí sabe o que Jeremias faz? Ele se dispõe, ele abre mão de construir uma família, ele abre mão de ter filhos, porque havia um chamado específico. Ele não estava preocupado com os seus desejos egoístas, ele estava preocupado com o caos em que estava sendo instaurado na nação de Israel. Aleluia! A preocupação dele não era com si próprio, tanto que Lamentações de Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Foi o homem que mais chorou, aleluia, pelaquela nação, e aquele povo não se dobrou diante de Deus, e consequentemente veio a ser levado cativo. Jeremias estava na verdade buscando viver a Deus, viver para Deus com excelência, com sinceridade, vivendo uma vida com temor diante dele, para que consequentemente ele pudesse proferir ou ser o arauto de Deus na terra, no meio daquela geração. Ele não estava preocupado em ser bem sucedido com a família, porque o seu povo estava arruinado, a ponto de zombarem de Jeremias, a ponto de já até mesmo colocarem Jeremias em um calabouço. Ele não estava preocupado com isso, embora estivesse sendo ali perseguido por alguns falsos profetas que
disse que, na verdade, o povo não iria ser levado cativo, mas que de fato foi levado cativo, porque Jeremias não estava brincando de ser um cristão na sua presente era. Ele estava preocupado em proferir a palavra de Deus, autêntica, verdadeira, viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que os valores do Evangelho, ele vai além da minha vontade, ou da sua que seja, do meu querer. É interessante que algumas pessoas pegam o texto de Tessalonicenses, capítulo 4, e leem assim, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade, mas se esquecem do que diz os versículos anteriores. Olha o que Paulo está falando, olha, capítulo 4, versículo 10: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Aí ele fecha no versículo 13, que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Paulo dizendo. Sabe por quê? Porque Paulo, ele cumpriu o evangelho antagônico, um evangelho que não se voltava para si, mas que ia além das suas vontades, ia além dos seus desejos, ia além dos seus projetos. Paulo, ele estava vivenciando o evangelho antagônico. Não era o que Gamaliel queria, não era o que os doutores da lei queriam. Ele estava vivendo para Cristo. É por isso que ele fala, para mim agora, o meu viver é Cristo. Se eu morrer em Cristo, para mim é lucro. O meu viver é Cristo. Ele fala, olha, eu já estou crucificado em Cristo, e a vida que agora eu vivo, não a vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. O homem que abriu mão de toda a sua formação, o homem que abriu mão das amizades, dos tapinhas nas costas, dos falsos amigos, que começaram a admirá-lo, porque ele falou que na lei que ele viveu, ele excedia em judaísmo, ele ia muito além do conhecimento. Ele dava aula, diácono Léo, ele excedia, ele ia muito além. Mas o que é que ele faz? A Bíblia fala que tudo que ele aprendeu para Gamaliel, tudo que ele aprendeu ali com os doutores, os mestres da lei, ele reputou como esterco, para que também ele pudesse ganhar todas as coisas em Cristo Jesus. Evangelho antagônico, vai além de um sistema, vai além de uma ONG, vai além de uma autoridade. Não importa o que a autoridade vai imputar ou colocar como lei, não importa. O que importa é aquilo que o apóstolo Pedro, ele falou, olha Paulo, Tiago, Pedro e João, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não é uma afronta à autoridade, não foi isso que Pedro falou, para afrontar a autoridade, até porque tem pessoas nos ouvindo pela live. Mas o que Pedro está dizendo é que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, e que ela está acima de qualquer lei. É a Bíblia que vai nos conduzir ao céu, é a Bíblia que é a bússola que nos conduzirá ao céu. Evangelho além de qualquer pessoa. Não importa o que a lei diz, mas o que a Bíblia diz. Se é pecado, é pecado. Se está errado, está errado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Até porque muitas leis estão contrárias aos valores humanos.
Muitas leis estão contrárias àquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. É como está lá em Isaías, capítulo 24, versículo 5, que a terra, na verdade, ela está contaminada por causa do homem. Por quê? Porque transgrediram as suas leis, mudaram. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram as alianças eternas. A terra está contaminada por causa dos homens. Aí o próprio profeta Isaías, ele vai dizer que ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que chama doce de amargo, amargo de doce, e que vendem o ímpio por presente. Paga suborno, se esquece da lei, se esquece que o evangelho ele é antagônico, ele não é baseado na lei, ele é inspirado, ou seja, ele foi soprado pela terceira pessoa da Trindade, chamado Espírito Santo, foi falado, aleluia, aos ouvidos do profeta, para que eles pudessem escrever. João, o que vê, escreve. João, o que vê, escreve. Aleluia. Evangelho antagônico, não é o meu desejo. O evangelho não está preocupado se eu tenho carro ou não, se eu tenho casa ou não, se eu sou bem sucedido ou não. O evangelho está preocupado, aleluia, que eu anuncie o reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria, aleluia, no Espírito Santo. Esse é o evangelho verdadeiro. É por isso que Paulo, quando ele chega na igreja de Colossos, ele fala assim de Gálatas, perdão, igreja de Gálatas, ele fala assim: olha, eu maravilho-me de que passeis desse evangelho para outro, o qual não é outro, mas há alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Maravilho-me, perdão, 3:5 de Colossenses. Abre por favor, Salomão, para mim, deixa eu me recordar aqui. Colossenses, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Me esqueci aqui a referência aqui, mas amém. Ele diz lá: maravilho-me, acha para mim por favor, pastor Edilson. Maravilho-me de que passeis para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que querem transtornar o evangelho de Cristo. Sabe por quê? Trazendo transtorno, se vendendo por presente, mudando os estatutos ou as alianças eternas, quebrando paradigmas ou leis que foram estabelecidas ao homem e foi dado um limite a ele para que ele não ultrapassasse. Deixa eu achar aqui, eu vou ler baseado. Põe por favor, Salomão. Um evangelho distorcido, um evangelho anátema. Maravilha-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Obrigado, Salomão. Evangelho que não imputa mudança, evangelho que não imputa ou não impõe abnegações, evangelho que não muda ninguém, não tem mudança de caráter, não tem mudança no falar, não tem mudança no agir.
Evangelho antagônico é aquele que renuncia, é aquele que abre mão. O sistema fala que pode, mas a Bíblia diz que não pode. O que era pecado, eu estou a dizer aqui, o que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado hoje. Se era pecado, pastor Edilson, se deitar com o animal, como a Bíblia fala lá em Levítico, que era pecado o homem se deitar com o animal, continua sendo pecado hoje. Se era pecado demonstrar a vergonha da nudez, continua sendo pecado hoje. Queremos servir a Deus com excelência, é o ano da excelência, mas vamos servir a Deus em espírito e em verdade, com santidade, com temor e com tremor. Para que? Para que em tudo Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade. Sabe por quê? Porque Ele abriu mão, nós bem sabemos, conhecemos. Ele abriu mão por amor a minha e a sua vida. Ele cumpriu o evangelho antagônico. Sabe por quê? Um rei se despir e vir como um homem simples, que não teve nem aonde ter o direito de ter o seu parto, de nascer dentro de manjedouro. É isso que é evangelho de abrir mão. Agora o evangelho de hoje, evangelho equivocado, evangelho que é anti o antagonismo. Sabe por quê? O evangelho que é pregado hoje, eu não estou pregando maldição para a sua vida, e nem sendo um evangelho como sendo um evangelho negativo, não. Mas o evangelho que pregam hoje é o evangelho triunfalista. Se você consegue, você é bem sucedido. Se você não consegue, você está sob maldição. Sabe que evangelho é esse? É o mesmo evangelho pregado nos tempos, aleluia, dos fariseus, que acreditavam que quando o homem tinha riqueza, tinham bens, tinham posses, aleluia, ele estava debaixo da mão de Deus, ou sob a proteção de Deus, ou sobre a bênção de Deus. É por isso que quando Jesus se manifestou, não deram nada por Jesus. Filho de carpinteiro, não tinha valor algum. Uma menina do lar, se formando ainda. Jesus, até ao ponto de alguém dizer assim: não, isso é só mais uma seita, isso não vai muito longe. Então, para alguns, o evangelho de Jesus era totalmente distorcido a realidade deles daquela época, porque para os fariseus, ele tinha que ser um homem bem sucedido, ele tinha que talvez vir montado num cavalo branco, com uma coroa, uma couraça, uma espada na sua bainha. Para alguns esse seria de fato o rei dos judeus, para aqueles homens daquela época. Mas sabe o que ele faz? Ele se despiu, ele abriu mão. A Bíblia fala que ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, aleluia, e tomou forma de servo, para salvar a minha e a sua vida, sendo cuspido, tomando canada na cabeça, sendo chicoteado, sendo afrontado, sendo zombado, e por fim levar uma coroa de espinho para salvar a minha e a sua vida. Mas sabe o que é isso? É o evangelho antagônico, evangelho que abre mão, um evangelho verdadeiro, genuíno, um evangelho que muda a pessoa, que muda caráter, que molda o caráter de uma pessoa, a ponto do próprio Jeremias profetizar que assim como o barro se desfez na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel, nas minhas mãos. O evangelho, ele veio tirar manias, ele veio tirar costumes, ele veio tirar vaidades que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Ele veio tirar desejos, vontades, impulsos e emoções que são contrários, aleluia, aos valores do reino. Evangelho antagônico. Se na faculdade diz que pode,
Diz que o mundo talvez foi formado por um Big Bang, a famosa nuvem de fumaça. A Bíblia diz que no princípio foi Deus quem criou os céus e a terra e o mar e tudo quanto nele há. Louvado seja o nome do nosso Deus. Esse é o evangelho genuíno que nós pregamos. Evangelho que nos dá, aleluia, a oportunidade de sermos um ser humano diferente, de ser um ser humano capaz de amar, capaz de suportar, ainda que algumas pessoas sejam insuportáveis, como bem disse o apóstolo Paulo, disse: suportai-vos uns aos outros por amor a Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Que tem pessoas, Diácono Francisco, que são insuportáveis, mas por amor a Cristo eu devo suportar essa pessoa que é insuportável. Esse que é o evangelho. Acham que foi fácil para Jesus ser zombado, dizendo, por exemplo, que ele expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios chamado Beelzebu? E ele dando resposta bem tranquilamente, bem calmamente: olha, se um demônio expulsa outro demônio, o seu reino não pode subsistir. Não tem lógica, não tem como. Eu estou expulsando o demônio na autoridade do meu Pai. Louvado seja o nome do nosso Deus. A Bíblia, abra sua Bíblia, por favor. Eu vou fechar já a minha fala. 6 de João, capítulo 26 e 27. Capítulo 6 de João, 26 e 27. Olha o que diz o texto. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Pastor João Henrique Palharim, eu nunca mais esqueci a ilustração que ele contou, que o homem, ser humano, ele gasta toda a vida ganhando dinheiro. Depois fica velho, bico de papagaio, artrite, artrose, triglicerite. Aí depois ele gasta todo o dinheiro que ele ganhou para recuperar essa vida. Salomão, ele disse que, sabe o Salomão? Que todo o trabalho do homem, ele vai para a sua boca, e contudo ele não se satisfaz. Trabalho do homem todinho, ele ganha aqui, quebra ali, conserta ali, entra dinheiro de lá, entra dinheiro de cá. Todo o trabalho do homem vai para a sua boca, e contudo ele não se satisfaz. E é uma grande verdade. O homem fica trabalhando, às vezes, eu sei que é bíblico, Paulo falou que se necessário for, trabalhar noite e dia para poder não ser pesado a ninguém. Mas Paulo não está criando disso uma regra que tem que ser, digamos, seguida à risca. Há exceções para isso. As pessoas gastam a vida desenfreadamente, construindo, comprando, consumindo, sofrendo até mesmo com os males, do consumismo, comprando coisas às vezes que não há necessidade, construindo talvez palácios ou casas, mansões que não tem necessidade, que não vão nem desfrutar, e acabam vivendo uma vida embaraçada, enquanto a vida espiritual ela vai se definhando. Eu estava conversando com a minha esposa em casa, ela estava falando a respeito do seu trabalho, e eu disse para ela: se é melhor para você sair, sai, porque você está perdendo algumas atividades na igreja, está deixando de participar de algumas coisas, e isso a tua vida espiritual acaba caindo. E é o que acontece com muitas pessoas, até mesmo crentes. Eu falo para crente, a pessoa trabalha noite e dia, faz aqui, faz ali, e a vida espiritual vai sempre em decadência, quando a Bíblia estabelece que nós devemos o quê? Fazer o quê?
crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O trabalho é bom. Quem estabeleceu o trabalho foi Deus. Comerás do suor do seu rosto. E que o trabalho, disse o sábio Salomão, que o trabalho ele dignifica o homem, ele traz dignidade ao homem. É através do trabalho que nós conquistamos, compramos, construímos, mas tudo dosado. A Bíblia diz, missionária Marleci acabou de ler aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, que nós devemos em tudo da graça, porque esta é a vontade de Deus, nosso Senhor, em Cristo Jesus. Em tudo devemos dar graça. Aí eu volto à palavra de Paulo, que ele disse, que ele estava habituado a tudo. Olha, eu sei padecer fome, eu sei ter necessidade, em todas as coisas, em todas as maneiras eu estou instruído, mas eu tenho a certeza absoluta que eu posso sim, todas as coisas no meu Deus, aleluia, que me fortalece. Sabe o que ele fala, aleluia, lá em Atos capítulo 20, que ele, quando ele traz os presbíteros da igreja, e ele começa a conversar com eles e diz assim: olha, eu sei que depois da minha partida do meio de vós, se levantarão do meio de vocês lobos devoradores, lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Paulo fala isso lá em Atos 20. Mas ele fala também: olha, eu tenho certeza que em tudo, eu nunca oprimi vocês em nada. Para mim, o que para mim era necessário, vocês sabem que a minha mão, vocês sabem que foi testemunha. O que eu precisei, eu trabalhei com a minha mão e eu construí. De ninguém tomei aqui, nem ouro nem prata. Vocês são testemunha disso. Paulo disse isso. Era um homem dosado, era um homem que sabia separar o espiritual do material. Ele não materializava o espiritual e nem espiritualizava o material. Ele sabia dosar, ele sabia pesar na balança exatamente o que ele tinha, o chamado, a certeza do propósito para a qual Deus chamou ele, a qual ele mesmo disse que aprove a Deus separá-lo desde o ventre da sua mãe para o determinado chamado a qual Deus tinha para ele. Sabe o que é isso? Serviu a Deus no evangelho antagônico e com excelência. Glorificado é o nome do nosso Deus. Então devemos trabalhar sim, mas não pela comida que perece, mas para aquela que permanece para sempre, a qual Deus o Pai o selou. Ele falou para os discípulos, para os fariseus da época: vossos pais comeram maná, mas o meu Pai é quem vos dá o pão verdadeiro, o verdadeiro pão vivo que desce do céu. É Ele quem vos dá. Moisés não deu pão para vocês, quem deu foi meu Pai. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem a vida eterna. E sabe o que é comer da carne de Jesus e beber do seu sangue? É viver de fato um evangelho antagônico. Eu vou tornar a dizer aqui, não importa o que a lei diz, a Bíblia está acima da lei. Ela é a lei. Queira o presidente entender, queira o juiz entender ou não, o desembargador, o prefeito, o vereador, o deputado, não importa. A Bíblia é a lei e ela é nossa regra de fé e a nossa regra de prática. Ela é a lei. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, Jeremias, ele teve de Deus esse chamado e cumpriu com esse chamado. Senhor, eu abro mão de ter uma esposa, eu vou abrir mão por conta desse chamado. Senhor, eu vou abrir mão por conta de filhos que eu sonhava ter, mas eu vou abrir mão por conta desse chamado. Senhor, eu vou abrir mão de construir uma casa, porque eu sei que o Senhor tem um chamado para mim. Senhor, eu vou abrir mão que seja até mesmo de um emprego, como disse Pedro: Pedro, vem e segue-me. E ele imediatamente deixou a rede e o seguiu. Mateus, vem e segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Evangelho antagônico
evangelho que abre mão, evangelho que reconhece a certeza de um chamado e a necessidade desse chamado. Porque nós estamos falando de valores eternos. Paulo, ele disse isso, que a nossa vida aqui, ela é temporã, vai passar. Esse tabernáculo, como disse Pedro, ele vai se desfazer, mas nós temos de Deus no céu um tesouro, preparado por um arquiteto, construtor, que disse lá no começo: haja somente com o poder da sua palavra, aleluia, e logo tudo se fez. Nós temos de Deus no céu um tesouro, preparado pelo arquiteto e construtor, que é o próprio Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito Santo continue a falar nos nossos corações, no meu e no seu, e que o nome de Deus continue sendo glorificado através da nossa vida, no nome de Jesus, amém?